Quando você fala de populismo, cara, o presidente da República, nada mais é do que um grande negociador. E negociador no bom termo, né? Ele é um administrador, negociador. Você tem muita coisa para fazer, né? E negociar no Brasil, muitas vezes, é ter a sua flexibilidade moral, né, colocada em prática, né, cara? Você tá preparado para isso? Como presidente, cara? Eu acho que como brasileiro, um lugar onde a gente anda em cima de esgoto, onde a gente vê o erro pra lá e pra cá, a gente já vive nessa negociação diariamente. Você tem que olha só, você negocia sem saber com o assaltante, você nem vê a cara do assaltante. Quando você põe um filme no teu carro, ou quando você põe um muro na frente da tua casa, você já tá numa negociação. Você já tá avisando, daqui você não pode pular, tá? Eu tô dificultando o seu trabalho. A gente permanentemente negocia com o absurdo. Se o cara tem uma pequena empresa e ela sabe que vai receber uma fiscalização, eventualmente de um fiscal picareta que vai querer tirar uma grana dele, você já sabe como se adaptar. Então nós somos muito adaptáveis. E a gente já está se adaptando com a maluquice. O que a gente não pode perder é a capacidade de indignação e o seu conjunto de valores. Então, se eu viro presidente da República, eu sei o que não é negociável e eu tenho que trabalhar, aí sim, para dobrar os adversários de modo a minha agenda vencer. Então eu não posso trair a minha agenda. Eu posso não conseguir entregar 100% dela e entregar 70%. Aí outra entrega 50%, outra entrega 80%. Mas eu tenho que sempre puxar pro nosso lado. Infelizmente a gente vive num país, tá, em que o presidente não manda nada. Nada. O presidente é um boneco. Ele é o cara que tem mais votos de todos. Ele é o único cara que é eleito de maneira majoritária. E ele manda menos do que o presidente do STF. E ele manda menos do que o presidente da Câmara e do Senado. Isso é uma bizarrice. Bizarrice. O Bolsonaro não mandava, o Lula não manda, o Temer já não mandava. E tá ainda pior, porque o STF manda muito mais do que ele mandava antes. E agora com o orçamento secreto, os deputados e os senadores mandam muito mais. Eles podem dar uma banana pro presidente. E aí o presidente ganha, e não é nem que ele negocia, ele não faz nada. Os petistas são muito fãs do Lula. O que o Lula fez nesse mandato? Qual foi a conquista do Lula? Pé de meia? Vou dar uma graninha pro sujeito ir pra escola. Pro cara ir pra escola. E não fazer, assim, não tem nada de desempenho, é só ir pra escola. Qual é a outra? Gás, vou dar um vale gás. Vou dar um botijão de gás pra pessoa. Pô, tamo bem, hein? A Índia mandando sonda pra Lua, e a gente vai dar agora um botijão de gás. Tem um prefeito aqui perto aqui que meu pai conta, isso na década de 90 ali, ele ganhou porque tinha 700 eleitores e ele deu 500 botijões de gás. Verdade, cara, aqui do lado, aqui, na época aqui. Essa é a lógica. Essa era a história do Brasil. O Brasil hoje não pode ser que é um lugar muito pobre. Ainda é muito pobre. Cara, acho que o quê? Mais de 90% da população ganha menos 3 pau por mês. Exato. Pô, cara. Exato. É uma realidade muito diferente até da nossa aqui em Santa Catarina, né, cara? Sim. Eu falo pra galera assim, cara, é um mundo muito diferente do nosso. Uma coisa pra explicar até a conceito, porque as pessoas vão falar, mas o PIB do Brasil é um dos mais altos, está sempre top 10, top 15 do mundo. Sim, esse PIB é alto, tem 200 milhões de habitantes. E aí quando você divide igualzinho, você já vê que não, se dividisse o PIB todo pelas pessoas, já não seria um PIB per capita gigante, não seria nada de assustador. O problema é que nós temos uma outra coisa que chama concentração de renda. E aí funciona assim, cara. Algumas pessoas têm muito, muito dinheiro. E a maior parte tem nada. Tem muito, muito pouco. E a classe média é pequena. E o pouco que tem de classe média está diminuindo. E a tendência é de diminuição. E aí nós temos um problemaço, que aí vai virar uma sociedade de pessoas pobres dependentes do Estado. Que é por isso que eu chamo de maranhanização do Brasil. O Brasil, se não se alterar, ele vai virar um gigantesco Maranhão. E, cara, é uma luta, a gente não pode deixar isso, porque quem vai pro Maranhão falar, olha, isso aqui é o mais próximo que a gente tem de um regime socialista. Todo mundo depende do Estado para sobreviver. Você tem um negócio, seu negócio é meio que sócio do governo, os impostos são altíssimos. A propriedade privada, se não relativizada, ela é quase inexistente. As pessoas vivem, vamos dizer, de maneira famélica, e tudo passa e depende do Estado, em todas as instâncias. Tá, eu não quero viver nesse país. Esse é um país desesperado, só que tem muita concentração. Posso só alargar essa discussão? Tem uma cidade lá que eu visitei que chama Santo Antônio dos Lopes. Eu até fiz um vídeo legal comparando São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina, com Santo Antônio dos Lopes. Por quê? O PIB per capita da cidade é 360 mil reais por ano. Ou seja, se eu dividir o PIB da cidade pelo número de habitantes, é 360 mil reais por ano. É 5 vezes maior do que São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina. Pois bem, a cidade, ela é deplorável. Todo mundo é pobre. IDH 0565 por aí, que é uma IDH de nação da África subsaariana. Não tem esgoto, rua tudo esburacada, cachorro no meio da rua. Cidade largada, ela tem uma usina termoelétrica gigante. A renda fica com 0,1% das pessoas, fica com os políticos até têm arrecadação, não fazem nada com a arrecadação, roubam ali o que podem e ninguém tem nada. Então, o que eu quero dizer é, a gente é muito desigual. E nesses lugares mais pobres, a desigualdade ela é gritante.
Gritante. As pessoas não têm nenhuma dignidade. E o pior, as pessoas nem percebem que elas não têm dignidade. Mas quando você chega com o seu discurso, cara, que é muito ruptivo em muitas coisas que vocês falam. Na verdade, para mim o discurso de vocês deveria ser todo o discurso. Todo político deve ter o mesmo discurso de vocês. Né? O resto eu também acho. De verdade, o resto é populismo. E não é puxando teu saco, é porque é o que a gente queria ouvir, né, cara, de verdade. Mas quando você chega com esse discurso lá em cima, esse cara te entende, velho, ou não? Puta, cara, eu vou te falar uma coisa que você vai ficar mais chocado. Foi o estado que eu fui mais bem recebido, Maranhão. Porque eles estão aguardando alguém, até a pessoa mais humilde, analfabeta, ela entende o que eu tô falando. Eu juro pra você, e não é papo não é papo populista. Porque eu tô chegando no cara, não é que eu tô falando, parabéns, homem bom, vou cuidar de você, vamos comer um cuscuz. Você vai aquele papo de... É nada, eu tô falando, você tá errado de vender teu voto político vagabundo aqui. Eu falo, o político vagabundo tá te roubando nisso, e você ainda tá votando nele. Sabe o show do Wesley Safadão que você achou que foi legal? Foi com dinheiro roubado, tá? Você tá errado de ir nesse show, e teu político é um ladrão. Eu fiz aquilo achando assim, eu só vou falar a verdade e dane-se. As pessoas lá, por favor, vem na minha cidade, por favor, fala do meu prefeito, por favor, vem na outra. Aí eu resolvi fazer uma turnê pelo Maranhão. Eu passei uns 8 dias no Maranhão, por aí. Tá, mas os prefeitos te receberam muito bem, então. Eles fugiram, né? Fugiram todos. Nenhum queria encontrar. E os caras achavam que era uma caravana do inferno, que cada cidade que eu chegava mostrava os problemas, e o prefeito saia todo queimado lá. Foi um horror. Aqui, tem uma pergunta pra ti, que a Natália de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A rádio vai pegar bem por lá, cara. Tá perguntando se você vai pro Rio Grande do Sul. Vai descer? Vou. Como é que tá? Como é que tá a agenda de... Vou, assim, o Rio Grande do Sul deve acontecer em maio pra junho, né? Maio pra junho, porque a gente vai pra Bahia antes, vai pra Espírito Santo antes. Vamos fazer Grande São Paulo, interior de São Paulo. Você conhece já todos os estados do Brasil, não? Falta, acho que o Acre, falta Roraima. O resto, Centro-Oeste, Nordeste todo já fiz. Falta pouquinho na região norte. E aí eu vou gabaritar tudo. Faltava Maranhão, que eu não tinha feito. Mas o Rio Grande do Sul é bem importante. Até porque o Rio Grande do Sul é um estado que não está numa situação boa. Definitivamente não está. E vamos mostrar coisas boas, que é o que eu tô fazendo. Eu vou mostrar coisa boa e coisa ruim. Que em Santa Catarina, por mais que seja um estado que esteja bem acima da média do Brasil, também mostrei problemas. O que você mostra de grandes problemas aqui de Santa Catarina? Eu vou dar um exemplo. Aqui existe um problema claro de as cidades não estarem prontas para se adaptar a uma migração que está vindo de outros lugares e problemas sociais que a gente está acostumado a ver lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Favelização, formação de Cracolândia, destruição de uma sociedade baseada em confiança. O caso de vocês é um caso que tá chocando as pessoas, porque vocês viviam uma sociedade de muro baixo nas casas, de deixar o carro às vezes com o vidro aberto. Deixar a chave dentro do carro, pô, imagina. Essa era a sociedade de vocês. E isso está mudando. Até Criciúma era assim, cara. Sim. Tinha 200 mil habitantes e era assim. Exato. Isso está mudando e vocês não estão querendo mudar. E a real é, vocês não têm que mudar, porque vocês estão certo. A norma tinha que ser isso. A norma tinha que ser sua Criciúma, sei lá, 10 anos atrás. E não a norma ser São Paulo, que você vive num terror. E aí, por quê? Aqui a gente tá crescendo economicamente, então pessoas estão vindo de fora, o governo federal tá fazendo linha aérea, rolou lá no oeste no oeste aqui de Santa Catarina, linha aérea Roraima pra trazer venezuelano pra cá pro estado. Por quê? E aí, como lidar com isso? Então, essa coisa de lidar com um problema que não existia, a destruição da sociedade baseada em confiança, é o problema que choca todo mundo. A segunda coisa, a falta de infraestrutura, que é decorrente do problema do impacto federativo. O dinheiro de vocês não fica aqui em Santa Catarina. Então, vocês ficam, né, sem infra, vocês produzem muito, só que a estrada é uma desgraça. Pô, isso é doentio. É um problema do Paraná. O Paraná é um baita estado, é o 4º PIB brasileiro. E, pô, eles não têm estrada também para escoar a produção, ferrovia. Mesma história. O caso do Paraná e de Santa Catarina são casos muito parecidos. Cara, a gente tá com o Morro dos Cavalos aqui na 101, aqui, que é um caos, velho. É uma briga eterna. Acidente toda semana. Bom, paralisações quilométricas, o problema de produção que isso aí gera Exato. E assim, o governo federal não olha como deveria para isso, e são estados que são vaca leiteira em termos de arrecadação, né? Eles geram um fluxo de caixa pro governo. Nosso BR-101 demorou 15 anos, cara. Exato. Poxa, é uma vergonha. É ridículo. É uma vergonha. É uma vergonha. Assim, quando eu pego esses casos, é uma vergonha, porque a gente tá falando de PIB. É PIB que tá sendo gasto e jogado no lixo, custo operacional, aumento de custo Brasil. Simplesmente porque o governo federal não olha pra isso, porque gasta muito mal. Fica comigo no próximo bloco, pode ser? Eu sou seu servo. Prazeraço aqui comigo, grande figura. Tá comigo aqui ele, pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, né? Ele do Partido Missão. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. Baita papo, cara, aqui, pô. Voltamos aqui no Manos Radio Show, o Mano Dal Ponte, comigo ele, a figuraça, o cara pré-candidato
pré-candidato à presidência da República, né? Comigo aqui no Manos, Renan Santos, ele do Partido Missão, né? Ele que é fundador do MBL. Eu acho que, cara, você ganha projeção na Dilma, né? Eu acho que ali o mundo conheceu vocês? Sim. Ali que o bicho pegou. Foi. Ali a gente estoura. A gente monta em 2014 e a gente faz a primeira manifestação, pequenininha ainda, de umas 1.500, 2.000 pessoas na Paulista. Só que as pessoas viram, nossa, dá pra sair as ruas contra o PT. Mas olha, sabe o que é louco, cara? É que daí você fez uma manifestação na Paulista. É diferente o cara fazer uma manifestação na rua, na Centenário. Sim. Entendeu? O reflexo que isso vai dar. Sim. Mas foi tudo muito novo. E ainda, em minha defesa, eu era de uma cidade interior. Era de Vinhedo. Então pequenininha, 70 mil habitantes. Aí a gente monta um movimento comemorando lá. E aí eu armo o ato em São Paulo. Porque eu participei daquelas de 2013. Né, o do não é dos 30 centavos. Dos 30 centavos. Eu tinha participado. Tava também aqui por aqui, né? E aí eu aprendi a organizar em 2013 manifestação. Então quando eu chamo em 14, junto com o meu irmão, com o Kim, a gente já sabia como organizar a manifestação. Chamar um caminhão de som, falar com a polícia, montar trajeto. Então a gente já tinha uma cancha ali. Que é manifestação organizada, né? Diferente, né? Não é a zona. Não é a zona. E aí eu deu certo a primeira, fiz uma segunda, foi 5 vezes maior. Fiz a terceira, também foi 5 vezes maior. Aí a gente falou, vamos segurar e vamos marcar agora uma pra 2015. Dia 15 de março de 2015. Putz, foi gigante. Aquela deu 1 milhão na Paulista. E aí começou aquela loucura. E aí eu acho que surge o que a gente chama de direita no Brasil. E ali deu a queda. A gente derrubou a Dilma com essas manifestações, né? Foi isso e a Lava Jato. Em algum momento o ego brilhou, cara, no meio disso tudo, porque às vezes você nem sabia o tamanho da força que você tinha, né? E você hoje entende o tamanho da sua força? Grande pergunta, cara. Porque assim, a verdade é, na política, assim como na música, né? Eu tenho uma banda de rock que tem uma música, até pedi pra pegar pra mim, tá até aqui, ó. E aí tô vendo aqui. Em todas as áreas, você nunca pode deixar o ego falar mais alto. Nunca. Tanto que eu ficava nos bastidores. E pra mim o importante era a causa ganhar, o movimento crescer e tal. E eu soube fazer isso, mas nunca me seduzi. Nunca me seduzi com... Nunca mesmo, cara? Assim, nunca. Você conheceu no meio do trajeto pessoas muito relevantes. Sim. Né? Eu conheci todo mundo que você imagina. Pois é. Você fala com qualquer pessoa hoje, imagina que você vai falar. Muitos são teus inimigos. Sim. Eu conheci presidentes na República no plural, do Brasil e de fora. Conheci todos os maiores empresários do Brasil. Conheci a imprensa brasileira inteira, vários famosos. Eu não dou valor. Eu simplesmente não dou valor porque eu sou... Não brilha. E não é porque, nossa, como eu sou especial. Eu não vejo graça. Eu vejo graça em outras coisas. Eu não vejo graça nisso. Eu não tipo, por exemplo, eu já encontrei vários famosos. Eu tira uma foto comigo. Eu nunca fui essa pessoa. Por estilo, próprio temperamento. Então eu não... E eu sempre acho que eu sou muito pior do que eu realmente sou. Eu tenho uma baita de uma síndrome de impostor. Sempre acho assim, eu sou uma porcaria. Porque vocês cobram muito, cara? Muito. Você não tem ideia. Muito. Tanto que, às vezes eu acho que... porque vocês acham? Porque vocês estão me querendo que eu seja presidente? Vocês têm certeza do que eu estou fazendo? Lógico que eu sei que eu tenho muito mérito, muita coisa, eu tenho minhas qualidades pessoais, mas eu me cobro tanto que eu nunca desfruto disso. E nem acho que eu tenho que desfrutar. Eu acho que é uma vida de um soldado. Um soldado tem os seus períodos de descanso, mas não de... Bruxo, de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos, 15 anos, o que você considera mais positivo e mais negativo? Nos últimos 15 anos? Vamos botar 15, porque senão também é muita coisa, vai. Mais negativo foi o fim do despertar do brasileiro. Esse foi o mais negativo. E o que é isso? Né? É a destruição da parte positiva. A parte mais linda foi, de 2013 a 2018, houve um despertar da classe média que resolveu falar, eu vou me dedicar ao Brasil. E aí você teve a queda da Dilma Rousseff, você teve o apoio à Operação Lava Jato, a própria eleição do Bolsonaro foi na esteira disso. Foi um despertar, as pessoas despertaram. Veio nessa grande onda, né? Foi, e essa grande onda, cara, olha só, queda da Dilma, operações, mas a Operação Lava Jato tinha uma falha aqui ali, tudo tem falha, a gente tá no Brasil. Mas a gente começou a ver político sendo preso, banqueiro. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, cara. Nunca. A gente viu reforma. Entra um governo do Temer cheio de defeitos, mas foi obrigado a passar um monte de reforma modernizante. E o Temer fez, né, cara? Fez. Reforma. Que foi muito mais culpa do processo do que do Temer. O Temer era vice da Dilma, ele não defendia aquela agenda de coração. Ele só fez porque foi necessário. E aquilo provou que os brasileiros passaram a se preocupar sobre o Brasil. Foi um surto. Um surto no melhor sentido do termo. Só que aquilo, aí é o maior erro. Aquilo, as pessoas caíram no erro de amar a pessoa e não a causa.
E aí virou amor pelo Bolsonaro. Quando as pessoas abandonaram a causa e se apaixonaram pelo Bolsonaro, elas passaram a ver de maneira crítica o processo. Então toda decisão que o Bolsonaro tomava era certa. Aí começou a ficar cegas, né? Aí ficou cego. E aí morreu a revolução. Morreu o processo. Aí acabou tudo. E aí nós estamos na mão dos nossos adversários. Sabe aquela coisa, meus inimigos estão no poder, que é a música do Cazuza? É isso. A gente viu o quê? O Lula voltar, o STF mandar como nunca. Todos os criminosos que estavam na Lava Jato voltaram. A turma do Odebrecht voltou. O Odebrecht até virou Nova Nor, mudou de nome. O pessoal da JBS Friboi hoje não apenas estão bilionários aqui, mas estão bilionários nos Estados Unidos. O Joesley é amigo do Trump agora. Então, o que aconteceu? Sabe, essas duas coisas, elas foram o maior acerto e o maior erro do brasileiro. E eles se anularam ali. A gente despertou pra política, mas nosso despertar terminou num amor. E o amor, cara, quando ama demais dá merda, cara. Você não vê os erros do amado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Essa missão é inevitável.